Só para a gente ir concluindo, às vezes corta no meio, encerrar assim no susto. A Educativa FM de Piracicaba apresenta programa Almanac 105. Muita informação, música e entretenimento. Apresentação, Luiz Fernando Dutra. Bom dia! Estamos iniciando mais uma edição do programa Almanac 105, nosso encontro de todas as manhãs de domingo, quando a gente bate um papo gostoso com os nossos convidados. Temos trazido aqui sempre pessoas que trazem reflexões, trazem pensamentos, e a gente faz isso para que, quando as pessoas acharem conveniente, as pessoas mudem um pouco as suas atitudes, seja em relação a outras pessoas, seja em relação ao meio ambiente, ao nosso município, nosso estado, nosso país, enfim. Todos nós somos responsáveis pela vida de todos. A gente não é responsável só pela nossa vida, pela vida da nossa família. Nós somos responsáveis pela vida da cidade, pela vida do país todo. E hoje nós estamos aí já no finalzinho do mês de outubro, estamos caminhando para o final do ano, um ano que foi um convite realmente à reflexão, foi um convite a mudanças de estilos de vida. Para aqueles que aproveitaram e realizaram essa mudança, acredito que cresceram muito, que evoluíram muito. E para aqueles que preferiram ficar estagnados ainda na mesma, a gente torce, né? Que para pelo menos nesse finalzinho de ano, quando todo mundo resolve tomar as decisões, fazer aí as tomadas de novas decisões para o ano seguinte, que realmente o façam com muita consciência e com muita responsabilidade. E nesse ano surgiu aqui na nossa cidade uma campanha muito bacana, uma campanha que já era para ter surgido há bastante tempo, né? Que foi a campanha anti-tabagismo. E para conversar sobre esse assunto e tantos outros, tenho hoje a grande alegria, a grande honra. Amanheceu chovendo hoje, acho que foi porque deu certo de você vir no programa, né? Bom dia, doutora Juliana Previtali, tudo bem? Tudo bem, Luiz, bom dia aos ouvintes. É um prazer estar aqui com você, uma alegria imensa estar aqui hoje com você para a gente conversar sobre a nossa campanha, né? Que nós dois idealizamos, a Paradas para o Sucesso. Exato, desde o dia 17 de abril, né, que nós tivemos aí Foi abril, né? Foi 17 de abril que nós tivemos a primeira conversa sobre essas questões tão sérias, né? Muitos vícios prejudiciais à saúde, né? E não só a saúde individual, mas a saúde coletiva, né? Acho que o tabagismo é um problema coletivo mesmo, né? Sem dúvida, porque o tabagismo, ele não afeta só o indivíduo que faz uso do cigarro, do tabaco. Ele afeta também o indivíduo que convive com ele ao lado, que é o chamado tabagista passivo, que é uma questão muito grave, tão grave quanto o indivíduo que fuma, né, pelos efeitos nocivos que a fumaça que sai do cigarro afeta, e o meio ambiente, né, porque o cigarro, ele também, através dos seus resíduos, ele está afetando, contaminando solo, ar, água, então ele afeta assim o todo, né? Nossa. E a gente nunca para pensar nisso, né? Como um ato de você queimar uma substância, né? E você está queimando, inclusive, dinheiro, né? Eu fico triste quando eu vou numa padaria ou num estabelecimento e vejo uma criança, e isso é rotineiro, isso é algo rotineiro. A criança pede um doce, pede alguma coisa, e a resposta que ela tem é: hoje eu não vou comprar porque eu não tenho dinheiro. E aí chega no caixa e pega um pacote de cigarro, né? E aí eu fico pensando, né? Essa criança vê tudo isso, ela percebe, ela pode não falar, pode não reagir, mas ela percebe, né? Quer dizer, ela está sendo agredida diversas vezes ali naquele momento, né? Isso. Essa questão da propaganda, né?
que ela também está exposta ali nesse local de venda, né? Porque os maços de cigarro não podem ficar perto dos doces, ele tem que ficar escondido ali atrás, né? Só que o pai, a mãe que está ali ao lado dele, ele é um prisioneiro desse vício. Então, para ele, aquilo virou uma rotina. Então, o dinheiro para comprar o cigarro vai em primeiro lugar, Luiz. Ele pode não ter dinheiro para comprar meio quilo de carne para o jantar, mas ele vai comprar o cigarro porque ele está prisioneiro desse vício. Ele precisa dessa substância, porque senão ele sofre. Então, ele priva muitas vezes a sua família, né, de alguma outra condição um pouco melhor, porque ele precisa manter, né, o vício do cigarro, que não é barato, né? A gente sabe que mais de 90% do preço desse cigarro são tributos, e mesmo assim é uma substância que diariamente, se você for fazer a conta, ela fica muito cara para o indivíduo, né? Um maço de cigarro, ele gira em torno de 9, 10 reais. Eu estava lendo uma matéria uma vez, mas eram dados muito antigos, né? E se a gente pensar, vamos arredondar, vamos fazer uma conta arredondada, porque eu sou meio fraco em matemática, né? O Marquinho socorre sempre a gente aí na hora dos cálculos, que o Marquinho é fera em matemática, mas eu... Um maço custando em torno de 10 reais, vamos colocar 10 reais. 2 maços por dia. Estava conversando com um motorista de aplicativo outro dia sobre isso. Ele fumou durante 40 anos e faz 15 que ele parou, né? E ele fumava 2 maços por dia. Então são 20 reais por dia. Num mês são 600 reais. Em um ano são 7.200 reais, se eu não estou enganado, né? 10 meses seria 6.000, com mais 1.200, 7.200. Dá para fazer uma bela de uma viagem com a família. Dá, no fim do no ano. fim do ano, né? Quer dizer, mesmo economicamente é algo muito prejudicial. Essa conta, né? A gente costuma colocar isso para o indivíduo fumante, né? Que nos procura. E a gente, para aquele indivíduo que ainda não está realmente determinado a tratar, a gente sempre tenta abordar para colocar informações na cabeça, para ver se ele toma essa atitude. E um dos argumentos justamente é esse, a questão do bolso, né? Então, como sempre, tem que pegar pelo bolso, né? A gente faz essa conta e mostra para ele. E realmente é muito dinheiro, né? Que ele está queimando. E que no fim, se não houvesse essa questão, ele estaria usando isso para qualquer outra coisa, né? E vai contando, né? Contando dia após dia, mês após mês, é muito dinheiro que ele poderia estar investindo na sua família, na sua formação, no seu lazer, né? Porque se você pega 600 reais no mês, dá para você pegar um fim de semana e sair com a sua família, fazer um passeio, né? Algo muito mais benéfico que vai trazer um prazer muito maior. E ele vai estar usufruindo desse prazer com uma condição de saúde muito melhor, né? Então ele vai passear, ele vai fazer uma viagem, ele vai poder fazer uma atividade física sem estar cansado, né? Com uma condição de saúde muito superior. Esse motorista estava falando da questão do olfato e do paladar. Como o cigarro agride esses sentidos, né? Na verdade, ele como se ele ficasse assim, quieto, né? Então, esses sentidos, eles ficam ali caladinhos. Então, ele realmente deprime, né? E quando o indivíduo para de fumar, é muito rápido que esses sentidos voltam, né? Então, ele melhora, tem uma melhora do olfato e do paladar muito rápido, questão de talvez algumas semanas. Ele já melhora, ele começa a sentir os cheiros, o gosto dos alimentos está diferente porque a nicotina estava paralisando esses sentidos, né? Então, assim, os benefícios que o indivíduo tem quando para de fumar são inúmeros em todo o seu organismo, né? E essa questão de paladar é um deles. Sem contar também
os benefícios em relação assim, o futuro, né? Então, assim, a gente sabe que o cigarro, ele está relacionado com inúmeras doenças. São mais de 60 doenças relacionadas diretamente à nicotina e ao uso do tabaco, né? Talvez a principal delas e a principal causa de morte do tabagista sejam as doenças cardiovasculares, que são as que eu mais estou envolvida, que é o infarto do miocárdio, a angina, né? São doenças que estão ligadas diretamente ao tabagismo. O indivíduo que fuma um maço de cigarro tem 3 vezes mais chances de ter um infarto do que um indivíduo que não fuma. É o triplo, né? Aquele que fuma 2 maços de cigarro, isso pode chegar a 4 a 5 vezes mais, né? Quando o indivíduo para de fumar, a gente fala assim, a gente fica muito mostrando os benefícios, né? Olha, se você parar de fumar, depois de 1 ano que você para de fumar, esse risco que existe é um risco muito preocupante, ele cai pela metade. 1 ano depois, né, você já vai estar muito mais protegido pelo fato de não estar fumando. Né? Então, são coisas que a gente está sempre pontuando para tentar convencer aquele indivíduo a tomar essa decisão de parar de fumar. Eu acho que das qualidades dessa campanha é justamente isso, né? De mostrar os benefícios. Porque mostrar os malefícios, aquelas imagens horríveis que foram estampadas nos maços de cigarro, não provocaram nenhuma comoção, acredito, né? Aquelas imagens, eu estava ontem mesmo conversando com uma psicóloga. A opinião dela é que ela é alerta, sim, talvez para aquele indivíduo que está iniciando, sabe, que está começando a comprar o cigarro, os jovens, os adolescentes, né, que a maioria que inicia o vício o faz antes dos 18 anos, mais de 90%. Então, para esses, talvez essas imagens impactem. Aquele indivíduo que já fuma há muito tempo, eles fazem, inclusive, piada, eles escolhem, não, esse aqui eu não quero, me dá aquela outra imagem ali. Tem a piadinha, né? Do cara que vai comprar, ele pega e fala, fumar causa impotência sexual, viu? Troca por aquele que causa câncer no pulmão para mim, né? Quer dizer, é uma brincadeira com algo muito sério, né? Mas você sabe, Luiz, que o Brasil, ele está na vanguarda em relação às políticas públicas relacionadas ao combate do tabagismo, né? Essa é apenas uma delas, né? Essa colocação das imagens e as advertências nos maços de cigarro. A gente teve, sim, um ganho muito grande, né? Com o ambiente livre de tabaco, né? A proibição de se fumar em ambientes fechados. Então, essa conquista foi vindo desde lá de 1990, 1988, 89, e a gente sim conseguiu uma redução expressiva, né? O brasileiro fumava em 1989 35% da população, né? Inimaginável, né? E a gente está hoje em menos de 10%. Né? Então, realmente foi uma redução. Eu falo que foi a melhor herança do Paulo Maluf, foi essa questão da proibição. E ele foi super atacado na época, quando ele tomou essa decisão de se proibir, primeiro em restaurantes, né? Depois em ambientes fechados. E para quem eu morava em São Paulo nessa época, era horrível você sair, almoçar ou jantar, e a pessoa do lado, na mesa ao lado, acender o cigarro enquanto você ia começar muitas vezes a comer, era algo muito desagradável, né? E fora esse fato de ser desagradável, todas essas questões de saúde, que a gente vai falar um pouquinho, nós já estamos indo para um bloco musical, mas a gente vai falar um pouquinho mais sobre o impacto realmente, né, do tabagismo na saúde, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo de pandemia e de hipertermia, né? Esse calor insuportável que nós estamos vivendo, as pessoas que têm aí a sua pressão arterial descontrolada, vai juntar com a temperatura, vai juntar com o tabagismo, quer dizer, coisa boa a pessoa não vai receber, né? Mas a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho no segundo bloco. Nós vamos então para um bloco musical e a gente já volta para continuar a nossa conversa com a doutora Juliana Previtali.
Oi? Não, não. Ah, tá. A gente vê, mas como é só pro dia 25, né? É que Isso. você falou que amanheceu chovendo. É, foi do dia da gravação, né? Eu falo. Não, eu faço uma correção agora. Deixa eu. Acho que esse programa vai ao ar dia 25 de outubro. Vamos falar mais da campanha. Vamos sim. De qual que é esse? É um antes, então. Então, esse a gente vai jogar lá pra... Isso. Eu nem lembro. É 1º de novembro já? Então, tem dia 18 ainda. É dia 11 é o musical. Aí tem um do dia 18 e esse do dia 25. Isso. A pessoa veio gravar e quando eu convidei, né, ela pediu para vir e tal, eu falei, mas não pode ser candidato, não pode ser uma série de coisas. Ela veio, gravamos o programa, foi muito legal, foi um bate-papo muito legal. Outro dia, quando a gente gravou antes do início da campanha, domingo começou a campanha, tem no Instagram foto dela lá, candidata a vereadora e tal. Vai ter que segurar o programa, para depois da eleição, lá no finalzão de novembro. Ela podia ter sido sincera, né? Pois é. Nossa, que... Ai, viu? Já come... 25, joia. Aham. Vamos falar da campanha agora, envolvendo toda essa... Tá, joia. Aí ficou assim, o Márcio falou, a hora que você estiver livre, você me escreve. Se eu estiver livre, a gente se fala. A hora que você estiver livre... O Márcio também não para, né? E a gente conseguiu uma multimagem. Eu vi. Pode ser o Você Está Ouvindo. Muito bom, né? Nossa. Mas ainda ontem eu falei com a Pá E aquele também. telão mega. Nossa. Ele tem um que acho que pega o palco É inteiro. aquele. Como assim? O som? Quando ele grava o resgate, ele grava dali mesmo. Aí pega todo o áudio do corredor. Você está ouvindo Vila Educativa FM de Piracicaba. Programa Almanac 105, com a apresentação de Luiz Fernando Dutra. E nós estamos de volta no programa Almanac 105 de hoje. Deixa eu já fazer uma correção, gente. Eu falei que está chovendo, mas não precisa correr até a janela para olhar, não, viu? Estou falando que está chovendo no dia da gravação. Nós estamos gravando sempre com bastante antecedência. Estamos no dia 8 de outubro e você está nos ouvindo no dia 25 de outubro. Tomara que esteja chovendo no dia 25 também, né? Nós estamos aí a final de ano, essa época de estiagem, então quanto mais chuva, melhor. Mas no dia 8 de outubro está chovendo, o dia está uma delícia, que é uma época complicada também, né, doutora Juliana? A gente estava conversando antes de entrar aqui no estúdio, né? Eu imagino que nesse calor acontece uma vasodilatação já naturalmente, né? E as pessoas que tomam remédio para pressão
quem tem pressão alta e toma remédio, costuma complicar a situação com o calor? Sempre esses extremos de temperatura causam desconforto e podem sim descompensar os pacientes. A gente nota assim uma queda na pressão, sabe? Mas assim não chega a ser ao ponto da gente reduzir medicação, né? Mas a gente dá aquelas orientações que todos já conhecem, né? Então, evitar esse sol quente, a atividade física, né? Nesses horários de maior incidência de sol, hidratação, né? Muita, e evitar, então, sair mesmo no sol nessas temperaturas muito altas, usando protetor solar, usando uma sombrinha se precisar realmente deslocar, né? Mas a gente sofre mesmo, né, Luiz? O sistema cardiovascular, o sistema cardiorrespiratório, são sistemas muito sensíveis, né? Quer dizer, condições climáticas, essas alterações climáticas. O frio também é prejudicial porque causa vasocontrição e os infartos daí acontecem muito mais nesse período. Calor é complicado. Quer dizer, precisa estar com a saúde em dia, né? E a gente fala muito da alimentação, da criatividade, mas essa campanha nossa, né, que é nossa não só de nós dois, mas de todos, né, tem toda uma equipe que trabalha nessa campanha, é séria, né? Não é uma questão de vitrine, não é só mais é uma questão de um alerta para as pessoas se conscientizarem, né? Muitas campanhas ficam batendo na questão das dificuldades, né? E a Paradas para o Sucesso, como o próprio nome diz, ela já prevê o sucesso, né? Ela já prevê o benefício, sem ficar focando, mas fulano tentou e não conseguiu, fulano parou, mas depois voltou. Não, vamos falar do que é bom, né? E acho que esse é um foco muito importante na campanha, né? Isso. A gente tentou mesmo escolher um slogan que remetesse às duas coisas, né? A gente está querendo falar sobre tabagismo, sobre esse vício, para ajudar as pessoas, só que a gente utilizou para isso a ajuda dos artistas, né? Então, aqui algo que remetesse a essa questão de música, de artístico, né? Então aí veio esse nome Paradas, que a gente sabe que é alguma coisa que está na moda, que todos estão ouvindo, né? E também Paradas é parar de fumar, né? Então eu acho que foi muito feliz, né? Essa escolha que nós fizemos. Tivemos o auxílio da publicitária Milene Brossi, né, Luiz? A gente teve muita satisfação e acho que tudo foi muito bem feito e de uma forma assim bem natural, que a gente foi conseguindo o apoio de pessoas muito boas na campanha, né? A gente recebeu, as pessoas recebiam esse convite, né, essa ideia com muita vontade, com muita naturalidade, né, e enxergavam nisso uma forma de fazer o bem, né, de alguma maneira. Então, desde a publicitária, o videomaker, super importante para realizar, né, toda a construção dos vídeos, o convite a todos os artistas, que um ia dando indicação de outro, e formamos este cast tão gostoso e bonito, né, de artistas excelentes e muito variados também, né? Sim. Gente da música clássica, né, cantores líricos, pessoal do MPB, do popular, do rock, e também também várias manifestações artísticas. Nós temos o chargista, atores, né, Luiz? Tem poetisa, tem pintoras, né, artistas plásticos. E é bacana, porque é isso que você falou, né? A campanha começou com uma equipe, né, não tão grande. Começamos com uma equipe, devia ter umas 15 pessoas, entre participantes de linha de frente, vamos dizer assim, dos que apareciam, com uma equipe de apoio, né?
E hoje essa equipe praticamente triplicou, né? Porque as pessoas foram vendo a seriedade da campanha, foram vendo o quão benéfica é essa campanha e foram aderindo, né? Então isso foi muito bonito de ver. E também o fato da gente levar essa mensagem que é sobre o tabagismo, que é um assunto sério, mas é um assunto chato, né? É um assunto que a gente está sempre cutucando a ferida de alguém, né? E a gente leva essa mensagem de uma forma mais suave, uma forma mais leve, né? Que é por meio do artista. O artista, ele já tem esse carisma natural, né? Então você está ouvindo aquela pessoa que você admira. Então a mensagem que ele está transmitindo, ela tem mais credibilidade, né? Sim. Então, assim, foi uma sacada muito legal, né? Quando a gente teve essa ideia, eu gostei muito, eu gosto muito de música. Então, assim, está sendo muito gostoso fazer a campanha ao longo desse ano. Ocupamos o nosso tempo muito mais ainda, né? Nossa! Lá no começo, eu passava tardes inteiras programando, conversando, produzindo matéria para o jornal, né? Para as revistas. E a gente ocupou o nosso tempo, que estava muito ocioso mesmo no começo, né? Da pandemia. Então, para mim, isso foi ótimo, né? Foi uma maneira da gente contribuir, né? E para mim, assim, pessoalmente, foi muito enriquecedor. E foi um alerta, porque nesse período, com esse afastamento, muitas pessoas deixaram seus tratamentos de lado, né? E acho que foi um alerta justamente nisso, né? Quer dizer, um tratamento de saúde não pode ser interrompido, né? E um tratamento antitabagismo também não pode ser interrompido, né? Porque a gente sabe que o vício é algo muito forte, né? Tanto o vício positivo como o vício negativo, né? Eu entrei numa campanha aí do desafio dos 100 dias, que é estudar violino todos os dias por pelo menos 2 horas, né? Porque na nossa rotina, né, muita gente fala, né? Não, o músico estuda todo dia. Não, o músico tem que estudar 8 horas por dia. Tá, me mostre um que consegue estudar 8 horas por dia hoje em dia, que eu vou ajoelhar na frente dele, né? Mas eu entrei nesse desafio e está se tornando um vício faz 37 dias, né? Ainda tem chão aí pela frente, mas se tornou um vício delicioso. Quando começa a chegar às 6 horas da tarde e eu ainda não estudei, eu largo tudo e vou estudar. Então, essa questão do transformar um vício ruim num vício bom é algo que a gente tem que repensar, né? E falando nisso, eu lembrei da campanha que logo, logo vai aparecer. A gente produziu junto com os publicitários uma campanha, né, envolvendo justamente isso, mostrando o vício ruim do cigarro, do cachimbo, do cigarro eletrônico, do lado de um indivíduo que seria um espelho dele se ele tivesse com um vício bom, né? Tá. As pessoas logo vão ver isso aí nas ruas, né? Que legal. A Prefeitura de Piracicaba nos apoia, né? Então, a gente colocou exatamente essa questão, né? Se você não estivesse usando o cigarro, você poderia estar, por exemplo, segurando uma flauta, né? Ou então com uma gaita. O Marangoni colocou também a imagem do torcedor do 15 com um radinho de pilha de um lado, ouvindo o radinho, e do outro lado ele estaria, como se ele estivesse fumando, como seria ruim uma pessoa mais envelhecida, mais, né, aquele semblante mais carregado. Então a gente tenta mostrar essa dualidade, né? A expectativa, né, que seria muito melhor, né, envolvendo música, envolvendo a arte, né, na sua vida. É um vício bom, assim como você mencionou. A vida, né? Você vai estar vivendo de uma maneira muito mais plena,
né? Seja socialmente, né? Porque hoje em dia, muitas vezes o fumante tem esse problema social, inclusive, né? Ele já não pode fumar em vários ambientes, e mesmo entre rodas de amigos, né? O cigarro muitas vezes não é bem-vindo, é algo que afasta realmente as pessoas. É né? mesmo. Você sabe que um dos argumentos que nós usamos, e muitas vezes o fumante não se dá conta, é justamente esse tempo que ele para, esse break que ele dá. Então ele tá lá na roda de amigos, só que ele tem que sair em um certo momento, ele sai, ele se priva dessa convivência que ele está ali, para ir até lá na esquina, até lá fora para fumar, né? Então, muitas ocasiões. E talvez ele não se dê conta disso. Então, muitos momentos da sua vida são privados da companhia agradável que ele estava, daquela, ou então de seu desenvolvimento profissional, ele tem que interromper porque o vício está chamando, né? Ele está começando a sentir a falta da nicotina, a abstinência, então ele precisa sair para poder fumar, né? Então isso também é uma das coisas que a gente utiliza. Olha, você se deu conta disso, né? Você deixa de fazer as coisas que você gosta, que você estava ali, porque você tem que dar vazão, né? Você tem que alimentar, encher de novo seus receptores cerebrais com a nicotina. Nossa. É uma droga mesmo, né? Se a gente for comparar, quer dizer, causa dependência, causa, abstinência. Isso. Né? É uma doença psicoativa, uma droga psicoativa, a nicotina. Então, ela tem efeito diretamente cerebral e liberação de neurotransmissores. Por isso que existe, sim, a sensação de bem-estar quando você utiliza a droga, mas quando você sente, quando ela está saindo do organismo, isso se dá de forma muito rápida, né? Em menos de uma hora, o indivíduo já sente a falta dela, então ele sofre, né? Pela mesma questão dos neurotransmissores. Ele começa a ficar irritado, agressivo, nervoso, pode ter dor de cabeça, tontura. Então ele precisa pegar novamente a substância para que aqueles níveis voltem ao normal. Então, assim, começou, né, como uma sensação boa, né, mas que logo ela já fica um vício, uma coisa que ele não consegue deixar, e quando ele fica longe, ele sofre. Então, o indivíduo tabagista, ele se torna prisioneiro desse vício. Então, nós temos que tirá-lo disso, e a campanha é para tentar alertá-los. Gente, tabagismo é uma doença, né? Não é falta de vergonha na cara, que muitas vezes a gente vê isso, né? Essas expressões. Não é falta de opinião, é uma doença psicoativa, né? Mas tem tratamento. Busque esse tratamento, porque ele existe e ele é possível. E com certeza vai trazer inúmeros benefícios, como a gente diz na campanha, né? Os efeitos são quase que imediatos, né? A gente está dizendo imediato, não é questão de 5 minutos, mas se a gente for contar aí a perspectiva de vida das pessoas, né? Quer dizer, em poucos dias você já sente esses benefícios, né? Nós estamos caminhando para o segundo bloco musical e a gente já volta para o nosso terceiro e último bloco. Mantenha aí um papel, uma caneta do lado ou o celular, que no último bloco geralmente a gente passa aí os contatos, a gente passa algumas informações que realmente são importantes de vocês anotarem. Então, a gente vai para esse bloco musical, enquanto isso você se prepara e a gente já volta já. Aí. Está registrando aí. Tem aquela pergunta, né? Que tem várias pessoas que falam assim, mas eu estava conversando com a senhora, mas eu fumo só 3 cigarros por dia, é um de manhã, um depois do almoço, quer dizer, fumar 20 ou fumar 3. Sim, qualquer quantidade ela é prejudicial, não existe quantidade segura, tá. Né? O indivíduo que fuma 3, ele está sendo exposto àquelas mesmas substâncias
né? E ao longo do tempo ele pode desenvolver complicações do cigarro, né? Tá. Tem algum fator hereditário? Filhos de fumantes trazem uma predisposição? Na verdade, isso não está assim tão certo, mas existe sim. Não tem como a gente fazer ainda uma procura disso, sabe? Em relação. Não tem como eu fazer um exame, mas tem muitos estudos que mostram a predisposição genética. Não, isso é legal a gente falar um pouquinho. Pode ser o você está ouvindo. Ou não, o e-mail. A gente já usou, né? Ai, 1000 coisas ao mesmo tempo. Até desligo a conexão aqui, porque... Entre em contato com a produção do programa através do e-mail almanac1059@gmail.com. E nós estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa de hoje, conversando com a doutora Juliana Previtali, idealizadora da campanha Paradas para o Sucesso, que tive aí a felicidade de estar junto, né, no momento aí da ideia, né, e foi muito de repente, né, numa conversa despretensiosa, surgiu a ideia e a campanha está aí desde abril e não vai terminar não, viu? Vai ter logo a doutora Juliana volta para fazer o convite para o encerramento dessa primeira etapa, né, doutora? Mas vai continuar, né? Porque infelizmente é um problema que ainda vai continuar, assim como o coronavírus, é algo que vai continuar existindo e a gente vai continuar com essa orientação toda, né? Conversando com algumas pessoas, elas falam assim, mas eu fumo muito pouco, eu fumo 3 cigarros por dia, eu fumo 4 cigarros, eu só fumo quando eu estou tenso, quando eu quero relaxar. Existe alguma segurança nisso? De só 3, então não tem problema, não tem risco nenhum? Não existe. Não existe nível seguro, não existe quantidade segura do uso do tabaco para qualquer indivíduo, né? Então, o tabaco, a nicotina, quando entra em contato com o nosso organismo, seja com 1 cigarro ou mais, esse 1 cigarro, ele consegue já produzir alterações no nosso corpo, que são alterações, por exemplo, de vasoconstrição, né? Alteração de coagulação, a gente aumenta a agregabilidade das plaquetas, então aumenta a predisposição à trombose. Isso é imediato, isso é um efeito em alguns segundos que ocorre no organismo, né? Então não existe um estado pró-inflamatório que ela causa, não existe quantidade segura, né, para aquele indivíduo que consome essa substância. Então, por exemplo, uma coisa importantíssima é a associação do cigarro por moças jovens que fazem uso de anticoncepcional oral, né? É uma bomba relógio, é proscrito, né? O médico que está diante de uma moça que procura, né, o seu consultório para fazer esse tratamento, uma prevenção, quer usar anticoncepcional. Se ela é fumante, ela não pode, né? A gente aumenta quase 30 vezes o risco de uma embolia pulmonar, de uma trombose venosa, né? Mesmo em qualquer quantidade. Mas eu fumo só 2, doutor, só no fim de semana. Não pode. Tamanho é o risco que ela está exposta, né? Então, a gente precisa mesmo alertar. Esse tipo de conversa é super importante, né? A gente precisa dar informações para as pessoas, argumentos para elas, né? Para que o indivíduo não entre nesse vício, para que o jovem, o adolescente não comece, né, sabendo de tudo isso que nós estamos falando, para aquele que está na condição de fumante, que ele se atente, né, e que ele fique realmente
pronto, né, para tomar essa atitude. Então a gente tem que dar informações às pessoas. A gente até conversou uma vez, né, sobre das pessoas pensarem do porquê que elas fumam, né? Qual é o papel do cigarro, qual é a importância do cigarro na vida dessas pessoas. Quer dizer, a gente falou, né, que ela é psicoativa, né? Quer dizer, então a carga psicológica também tem que ser, acho que, muito trabalhada, né? Sim, totalmente, Luiz. Existe essa dependência psicológica, né? Então, o cigarro, ele muitas vezes, o indivíduo fuma porque ele está muito triste, ou então muito frustrado. Então, quando ele acende o cigarro, ele se sente melhor. Mas, ao mesmo tempo, quando ele chega em casa, está relaxado, ele também utiliza. Então, são situações muito inversas. Então, ele fuma quando está triste, fuma quando está feliz, né? Então, é uma questão que quando o médico, o profissional da saúde está junto com essa pessoa, ele precisa identificar em qual situação que ele está realmente relacionado. Porque para alguns, fumar durante o trabalho é muito importante, outros não. Outros fumam apenas quando chega em casa para relaxar. Então, a gente precisa entender essas situações, porque a abordagem para cada indivíduo vai ser diferente, né? No tratamento. E o tratamento, ele tem que ser multiprofissional, né? A gente precisa utilizar dessas técnicas de abordagem cognitivo-comportamentais. A gente precisa identificar qual é a nuance que esse indivíduo tem, né? De que maneira ele está utilizando essa substância na sua vida, para que a gente possa dar a ele as ferramentas necessárias para ele sair desse vício. Que interessante. Precisa marcar um dia de vir você junto com a Jaqueline Borges, que é queridíssima professora de yoga, de meditação, né? Porque é justamente isso, quer dizer, é uma ferramenta, é um gatilho, né, que as pessoas usam num determinado momento, mas que não são solução, né? Quer dizer, o fumar não vai deixá-la feliz, o fumar não vai tornar aquela comemoração mais especial, não vai resolver problema, pelo contrário, vai só agravar, né? Vamos marcar um dia vocês duas. Vamos lá, a gente vamos fazer essa conversa aí bem profunda, né? Agora, uma outra dúvida, e algo que também me deixa revoltado muitas vezes, né? Vendo gestantes fumando, né? Existe algum dado, existe alguma... A gente sabe que, claro, traz malefícios para o feto, para o bebê, né? Porque a mãe fumando, ela está colocando milhares de substâncias tóxicas no seu pulmão, do pulmão vai partir para a corrente sanguínea, e a corrente sanguínea da mãe é compartilhada com o bebê. Então a gente já sabe que afeta muito, né? Sim, é uma questão que a gente, quem está de fora, a gente não aceita, né? Se ela quer fumar, ela que fume, mas então vai prejudicar o seu bebê. É uma questão muito preocupante, muito grave. E a gente questionando, muitas mulheres passaram suas gestações sem parar de fumar, apenas reduziram a quantidade, por ser realmente um vício muito difícil, uma dependência química difícil de se livrar, né? Esses efeitos, né, da nicotina, do monóxido de carbono que é gerado pela queima do tabaco, o feto, né, a criança que está ali no ventre da mãe, ela sente isso sim, né, de maneira direta, depois que ele é absorvido, né? Então, está relacionado com abortos espontâneos, com crianças que nascem com baixo peso, crianças pequenas que nascem antes da hora, partos prematuros, né? Além de alteração na placenta, né? Pode ter sangramento, e isso então levando pode ter até um óbito, né? A criança nasce e morre, né? Então, assim,
ela tem sim, para a mãe, ela pode ter complicações durante a sua gestação, nesse parto, e para o próprio bebê, né? Então, ele tem sim um prejuízo grande, viu? É uma coisa preocupante, né? Essa questão do cigarro com a mãe, né? Gestante. E também aquela questão do cigarro, do tabagismo passivo, né? As crianças que estão em volta dos adultos que fumam, né? E não só crianças, mas todo o indivíduo que está ao lado de alguém que fuma, que convive com esse indivíduo num ambiente fechado, ele está exposto a todas essas substâncias. E interessante que talvez em concentrações muitas vezes superiores àquela que o indivíduo está inalando. Né? Então, o tabagismo passivo é uma questão importantíssima que precisa ser trabalhada até um pouco mais, né? Porque ele afeta, então, como a gente disse, o coletivo, né? Não é só você que está prejudicando a sua saúde, mas quem está ao seu lado, à sua volta. É porque a pessoa está inalando aquela fumaça que está saindo do cigarro e a fumaça que a pessoa expeliu, né? Então, é algo que as pessoas têm que se preocupar realmente, né? E parar realmente, né? Porque é muito, muito complicada essa questão. Filhos de fumantes, pais fumantes, têm uma chance de ter filhos fumantes? Existe algo de hereditário? Não? Existe, sim. Não existe hoje uma forma da gente fazer essa análise, por exemplo. Vou fazer um exame para que me detecte isso, ainda não temos. Mas muitos estudos estão sendo realizados para identificar justamente essa questão, essa predisposição genética. Se você for exposto a essa substância, porque veja, Luiz, quando você está lá, um jovem está junto com seus amigos e eles vão experimentar o cigarro, né? É isso que a gente vê, muitos experimentam, alguns se tornam fumantes, né? A gente tem essa ideia. Alguns não, alguns experimentaram algumas vezes e não se tornaram fumantes. Por quê? Né? A gente vê que de 4 indivíduos que experimentam 2, 3, 4, 5 vezes a substância, apenas um se torna fumante ativo o resto da vida. Então, assim, não é para qualquer um, né? Existe sim uma condição e os estudos mostram, inclusive, no sentido não de detectar quem é que vai estar mais propenso a isso, mas justamente até para a gente indicar melhor o tratamento. Olha que interessante. Então, assim, com a evolução disso, não temos ainda essa disponível, mas os estudos estão mostrando que no futuro a gente vai fazer um tratamento mais individualizado ainda, a partir dessas informações. Que interessante. Nossa. Doutora Juliana, infelizmente nosso tempo está esgotando, mas foi, acho que, uma conversa muito esclarecedora, né? Para as pessoas que quiserem conhecer um pouquinho mais, ou pessoa que se sentiu tocada aí, ela quer parar de fumar, ou ela conhece alguém que ela quer falar sobre a campanha, tem algum contato? A senhora poderia deixar aí algum contato, algum canal que ela possa ter mais informações? Olha, eu tenho o meu Instagram, tem bastante informação da campanha, que é o @JulianaBarbosaPrevitale. Nós temos o YouTube da campanha Paradas pro Sucesso, facilmente visto lá. O indivíduo que quer buscar esse tratamento, ele pode fazer isso através das unidades de saúde da família do município, né? O programa antitabagismo do Ministério da Saúde é muito bonito e muito bem organizado. Essa pessoa pode buscar e procurar sobre informações que vai ter. Precisamos então também, Luiz, convidar as pessoas para o final do ano, agora que está chegando. Nós marcamos um show no Teatro Losso Neto, com toda a segurança de distanciamento social, no dia 9 de dezembro, uma quarta-feira, às 20 horas.
Teremos vários artistas da campanha presentes para a gente fazer um show muito bonito, muito diversificado, né? Com muitas manifestações artísticas ao longo desse show. E esperamos que a população compareça e prestigie. Com certeza. Não, e nós vamos marcar mais vezes você vir aqui, a gente fala mais especificamente do show, né? Mas eu quero, nesse minutinho final, quero agradecer muito realmente a doutora Juliana por essa parceria, né? E principalmente pela amizade, né, que a gente desenvolveu nesse tempo, e a amizade com tantas pessoas, né, que a campanha nos trouxe, né? É uma campanha que está em expansão, são várias pessoas parceiras, né? A gente não tem como nomear todas, né? Mas a gente agradece à Prefeitura Municipal de Piracicaba, a gente agradece à Rádio Educativa FM, que é uma grande parceira, né? Tá trazendo aí os boletins, né? na sua programação. E parabéns pelo seu trabalho, viu, Juliana? Eu vejo que você é uma incansável, né? Tá sempre aí buscando as coisas, aprimorando e levando informação para as pessoas. Então, quero agradecer e conte sempre aqui com o programa também. Eu fico muito feliz, estou muito realizada. Tenho também a agradecer todos vocês, Rádio Educativa, Prefeitura, né? A gente não pode deixar de dar esse nosso obrigada. Né? Também a todos os ouvintes, as pessoas que estão replicando e compartilhando esses vídeos, né? É para isso que a gente fez, né, a campanha, para que as pessoas procurem, busquem o tratamento, levem essas informações para os seus amigos, para os seus parentes. Legal. Obrigado, viu? Venha mais vezes. Um grande abraço. Aê! Maravilha! Ficou bom, né? Eu vou trazer um dia a Jaqueline Borges para conversar. Tá bom. Porque ela fala muito essa questão do autoconhecimento, essa questão do... Ela é professora de yoga, né? De yoga. Ela é maravilhosa. Nossa, até seria uma pessoa legal para a campanha também. Claro. Vamos fazer uma Vamos. selfie? Aqui, né? Pode ser. Deixa eu desligar.